Dando continuidade ao curso bíblico ecumênico, nós veremos a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e 12. Para compreendermos a carta aos Gálatas, faz-se necessário conhecer a situação das igrejas às quais o apóstolo Paulo escreve. Toda a teologia de Paulo é baseada numa cristologia que nasce dos desafios das comunidades às quais Paulo envia o seu anúncio. A crise que obriga o apóstolo a intervir nestas comunidades, principalmente aqui, nesta parte da carta aos Gálatas, não é um incidente de alcance local. É uma fase determinante na evolução da igreja nascente. Para isso, a igreja que está nascendo faz uma opção decisiva. Opção essa em ser fiel à verdade do Evangelho e renovar em todas as épocas da sua história em nome desta fidelidade a qual ela se diz ser igreja, ser viva e ser eficaz diante desta verdade do Evangelho. O que sabemos da situação histórica é graças ao livro dos Atos dos Apóstolos e da própria carta aos Gálatas. Paulo, nós sabemos, é o apóstolo das nações, enviado de maneira especial aos pagãos. Mas neste envio, Paulo esbarra na oposição constante de um meio de origem judaica, cujo pensamento pode ser resumido assim pelo evangelista Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Se não vos fizerdes circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esses judaizantes querem impor aos fiéis de origem pagã o jugo da lei mosaica. O cristianismo é uma adesão à vida de Cristo. Desta forma, nós recebemos a salvação e precisamos corresponder a ela. A fé torna-se a configuração da própria vida com a vida de Cristo. O Evangelho de Paulo é a cruz. A cruz é o amor extremo de Deus pela humanidade. A salvação que chegou até nós, porque chegou porque o amor de Deus por nós foi capaz de ir até a cruz. A carta aos Gálatas é dividida em duas etapas e uma conclusão. A primeira etapa vai do capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 2, versículo 21. A segunda etapa vai do capítulo 3, versículo de 1 a 6, até o versículo 18. A conclusão, o capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Desta forma, nós podemos entender muito bem que a segunda etapa, que vai dos versículos de 1 a 5 e o versículo 12, que é o que nos interessa aqui, Paulo evoca a importância da cruz de Cristo e relata toda a universalidade presente na salvação que a cruz opera na humanidade. Ele mostra a atitude dos que tornam a salvação inútil quando se justificam pela prática da lei, excluindo assim da salvação aqueles que não praticam a lei. Paulo não quer que a Torá escravize ninguém. O problema não é a lei, o problema é o jugo da lei. Por mais exigente que seja, ela não escraviza, mas sim liberta. A lei era incompleta. Ela só dizia o que era errado, mas não dava condições de libertar as pessoas do erro. Estamos diante de uma questão: o legalismo de um lado versus a graça do outro. O legalismo é colocar a lei em primeiro lugar. A graça é a oferta que Deus faz à humanidade de Jesus. Assim,
como Abraão ofertou Isaque. Deus oferta por amor o seu próprio amor, que é Jesus Cristo. A salvação é oferecida a todos e só depende da adesão a Cristo. O Espírito liberta o homem dos jugos dos poderes deste mundo, fazendo este homem se sentir cada vez mais filho de Deus, amado por Deus e salvo por Jesus Cristo. A fé é uma praxis para Paulo. Praxis, no sentido bíblico, significa a própria vida. O apóstolo quer nos ensinar a colocar esta adesão como uma orientação para toda a minha vida. Portanto, a cruz de Cristo faz uma intervenção, na qual Deus dá sentido à história e realiza seu desígnio de salvação de forma gratuita e universal. Paulo quer mostrar neste trecho toda a sua energia para vencer as resistências opostas pelo mundo à verdade do Evangelho que ele acredita e que ele anuncia. Podemos concluir diante desta segunda parte da carta aos Gálatas que a igreja é convidada a perguntar a si mesma se as suas instituições têm por meta a formação de uma comunidade enraizada no Evangelho. Comunidade que o Espírito abre para todos e põe a serviço de todos. Comunidade de irmãos universais. O Evangelho impele-nos a redescobrir nele sempre um novo caminhar, mesmo diante dos desafios. Um abraço a todos.